eu trouxe, antes da gente começar propriamente os filósofos, eu trouxe 3 pressupostos, né? Primeiro que eu não sei tudo sobre os filósofos, né? Nem eu. É óbvio, né? Ninguém sabe, né? Segundo, que é uma coisa que me interessa muitíssimo, que é essa mescla entre realidade e ficção. Isso me... Um monte de coisa que a gente vai falar aqui, a gente não tem certeza que aconteceu de verdade, né? Mas isso é maravilhoso, né? A gente tem um monte de fofoca, caras da filosofia, né? E é disso que nós vamos brincar hoje, né? Essa mescla entre realidade e ficção. E terceiro, desmistificar um pouco esses pensadores, né? Os caras eram iguais a nós. Pensa no Heráclito, por favor, aqui, que é então vai. O Heráclito de Éfeso, aquele lugarzinho da Jônia, né? Da Magna Grécia, que hoje é a Turquia. E que esse lugar, né, Éfeso, era interessante, porque era uma cidade muito próxima a Mileto, onde teve a famosa escola de Mileto. Os primeiros filósofos, né? Tales, por exemplo, né? Famosa escola de Mileto. E ele ficava nessa cidadezinha de Éfeso, ao lado de Mileto, mas rival, e ele foi um sujeito que ele desdenhava daquele pensamento, da escola de Mileto e de toda a filosofia, dos pensadores, disso tudo. Nossa, o Heráclito, cara, ele era conhecido como o obscuro, né? Porque ele escrevia só em aforismos, né? Mas não aforismos obscuros mesmo, né? E aí, ele descia o cacete em todo mundo que tinha escrito antes, né? Não precisa ser... Tem uma frase que eu me lembro de cabeça agora. Não precisa ser muito interessante. Hesíodo já nos mostra, né? Ou seja, ele descia o cacete em todo mundo. O Heráclito, ele tem umas coisas interessantes do pensamento dele. Sobretudo essa coisa que é muito atual, né? Essa história do tudo flui. Me lembra muito o Bauman com essa história do líquido. Né? Muito assim... do Heráclito, que tudo flui, tudo muda. Não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Isso é interessantíssimo. Que o Sócrates também era um sujeito esquisitaço, né? Muito feio, né? Horroroso, feioso. Horroroso. O apelido dele era o monstro, né? Maltratado. Ele era o monstro. Só que... um gênio, né? Mas calvo, narigudo, barrigudo, tinha as pernas tortas, estranho. Dizem que os Sócrates usam a mesma roupa durante toda a vida adulta, gente. A mesma túnica durante toda a vida adulta. Beberrão, né? O Sócrates tem várias histórias, né? A primeira é que ele tinha um embate muito sério com os sofistas e ele xingava os sofistas porque os sofistas ganhavam dinheiro ensinando filosofia, né? E aí os sofistas, ele chamava os sofistas de prostitutos do saber. Somos nós hoje, né? Isso. Nós somos prostitutos do saber hoje, né? Aí, velho, o Sócrates, ele era feio pra cacete, mas ele era o mais amado entre os seus discípulos. E ele tinha um caso, dizem as más línguas, olha só nós fofocando aqui, né? Ele tinha um caso com Alcibiades, né? Olha só, Matheus, a Vivian, que entrou aqui agora, falou que só faltou o Sócrates ser pobre. Ela pobre! Muito pobre. O Sócrates falava para todo mundo assim, eu tenho uma prova irrefutável da minha honestidade. A pobreza. A pobreza. Sócrates. Exatamente. Pobre. Não trabalhava. Ele era muito pobre, mas e criticava quem ganhasse dinheiro, hein? Isso é importante. Ele criticava muito, né? E aí, para terminar esse tópico Sócrates, nós sabemos que ele foi condenado à morte, né? Ele teve a oportunidade de fugir, isso é importante ressaltar, só que ele quis morrer, né? Ele quis tomar a cicuta porque se ele fugisse, ele estaria assumindo a própria culpa, que ele não tinha. Né? Ele foi condenado, cara. 70 anos, nunca trabalhou na vida. Ele fugiu pra onde? Fazer o quê? Né? O que ele ia fazer? Mas, o Sócrates, ele foi condenado por basicamente dois grandes erros, entre aspas, né? Cultuar falsos deuses, que era o daimon, a voz interior da mente dele, que não era um deus, né? E doutrinar a juventude. Eu fico imaginando lá, né? Eu fico imaginando os atenienses lá com placas levantadas, né? Atenas sem partido, não sei o quê. Sócrates doutrinador, esquerdista, comunista do caralho, é isso, né? E não, né, velho? Ele simplesmente iniciava, pelo menos essa é a versão que eu tenho, né? Ele iniciava os jovens no pensar, né? Ele iniciava os jovens na dúvida, exatamente. Não aceita nada como verdadeiro, duvide das coisas, duvida de tudo.
Isso já era Tanto é que... subversivo demais, né? Como duvidar? Subversivo. E outra, né? Ele mesmo falava que ele não sabia de nada, né? Só sei que nada sei. E ele era um maieuta, né? Maiêutica em grego é parto. Ele fazia o parto das ideias que já estavam dentro de você, né? É interessantíssimo isso. O Sócrates, né? O pessoal tá rindo aqui do Sócrates, mas ele tem passagens sensacionais. Eu separei mais uma aqui, Matheus, que é do Cioran, Emil Cioran. Emil Cioran, sim. Olha só. Assim, maravilhoso. Enquanto preparavam a cicuta, aprendia Sócrates uma canção na flauta. Para que te servirás? Lhe perguntaram. Para sabê-la antes de morrer. Ouso recordar as respostas que os manuais banalizaram, pois ela me parece a única justificação séria da vontade de conhecer, que se dá até mesmo às portas da morte, ou em qualquer outro momento qualquer. É sensacional, né? É bonito demais. É lindo, né? E mais uma do Nietzsche também, tá? Já que eu tô com ela na mão aqui. Um forasteiro que dizia ser capaz de ler rostos passava por Atenas. Ao se deparar com Sócrates, foi logo dizendo que ele era um monstro, que em seu interior abrigava todo tipo de vícios e desejos malignos. Sócrates apenas respondeu: o senhor me conhece. Esse é do Nietzsche no Crepúsculo dos Ídolos. No Crepúsculo, né? Porque o Nietzsche é um grande crítico do Sócrates, né? Mas vamos continuar na Grécia Antiga, né? Porque ainda nós não falamos de Aristóteles, né? O velho Aristóteles, que era o andador, né? Ele filosofava andando, cara. Ele dava aula andando. Isso é maravilhoso, não é? Tem estudos fisiológicos que comprovam que o exercício, ao mesmo tempo da meditação e do intelecto, fazem o intelecto agir mais rápido, saca? Então Aristóteles já sabia disso. Matheus, e tinha uma coisa também, né? Assim, diferente do Platão, Aristóteles era o cara da observação. Então ele andava pelos bosques, pelos lugares, observando as árvores, os pássaros, a água correndo, tudo que estava em volta interessava, né? Mas o Aristóteles era esse cara. Só que o final da vida dele foi triste, justamente por ele ter sido professor do Alexandre, né? Nós sabemos que o Alexandre invadiu a Grécia, né? O Filipe, depois o Alexandre. E aí depois o velho Aristóteles foi tido como um suspeito político, né? Ele teve que fugir de Atenas. E se suicida também, assim como Sócrates, né? Com a cicuta. Ele morre numa cidadezinha chamada Calcis, se eu não me engano, não é? Acho que é Calcis que chama, né? Acho que sim, não lembro direito. Eu tô falando da cicuta, que eu sempre tenho à mente uma historinha, Matheus, assim, que um dia um aluno escreveu na prova que o Sócrates tinha se matado tomando suquita, sabe? E eu nunca perdoei esse aluno, porque toda vez que eu falo da cicuta, eu conto essa historinha e falo, olha, gente, faz associação. Não é suquita, é cicuta. E os alunos não... Você não deu 10 para esse cara? Não, na verdade, eu não tirei ponto por causa disso, né? Mas o que eu disse a ele foi que suquita mata, mas demora mais. Do que demora, né? Ele mata, né? Mata. Por isso que... demora, mata. Demora anos, né? Um pouco mais. Bom, vai. Qual pensador você quer tratar agora ainda da Grécia? Falando do Aristóteles e do Alexandre o Grande, vou entrar com o Diógenes, então, né? Porque o Diógenes é um cara interessante. Ele é contemporâneo do Aristóteles. Aliás, contemporâneo de Platão. Platão era 20 anos mais velho que ele, né? E discípulo de Sócrates. Discípulo de um discípulo de Sócrates. Ele odiava o Platão porque ele dizia que o Platão distorceu o pensamento socrático, não é? Eu costumo brincar, se a gente encontrasse hoje o Diógenes na rua, a gente daria uma esmola para ele, porque, velho, ele era literalmente um mendigo, não é? E a gente desdenha dos mendigos que estão na praça, mas podem ter gênios ali. Aliás, isso é uma outra conversa. Mas o Diógenes, ele andava com uma lamparina, com uma lanterna de dia, perguntando: onde está o homem de Platão? Onde está o homem de Platão? Que é aquele homem metafísico, platônico, porra, não serve para nada, né? Nós estamos aqui agora, a Grécia estava fodida naquele momento. E nós estamos procurando um homem metafísico, a metafísica não serve para nada. É isso que ele brincava com a lamparina, buscando esse homem platônico, né? O Diógenes, ele não só tinha birra com Platão, mas com os acadêmicos. E isso é interessante, sabe? Porque ele ria dos acadêmicos, né? Ele debochava
dos acadêmicos. Falando aqui do ego, né? E dessas coisas que atrapalham todas. O ego da academia. Todo mundo, gente, professor, acadêmico, todo mundo acha que é inteligente demais. Acho que demais. Acho que é mais inteligente que o outro. Eu costumo brincar assim, que todo mundo é equivocado, entendeu? Porque o mais inteligente entre aqueles que estão ali sou eu. Não é assim que a gente fala? Porque as pessoas pensam isso mesmo. Então, o Diógenes debochava dos acadêmicos, da academia, do Platão. Tem uma passagem que o Platão falava que o ser humano era um bípede sem penas. E o Diógenes aparece frando depenado. Ele falou, tá aqui seu homem, Platão. O Diógenes é o representante máximo do cinismo. Né? O cinismo, que é a escola que fala que nós temos que viver como um cão. Viver o presente, viver o aqui e agora. Cagar literalmente nas instituições. E o literalmente é literalmente mesmo, não é? Ele foi acusado, né, de obscenidade, de defecar no teatro. Ele cagava. Ele cagava nos lugares. Ele cagava nos lugares que ele achava que não era um pensamento, digamos, propício, né? Ele cagava em praça, ele cagava no teatro, ele cagava em tudo quanto é lugar, velho. Eu acho massa. Eu costumo brincar nas minhas aulas, Homero, que os cínicos são os primeiros anarquistas da história, né? Os primeiros total. É jogar tudo pra... Se os epicuristas são os primeiros hippies, os cínicos são os primeiros anarquistas, que joga tudo pro alto e fala, velho, foda-se tudo e já era. Não tem que respeitar religião instituída, não tem que respeitar as instituições, a moral vigente. Tem uma frase do Diógenes que eu acho que resume isso. Viver bem é bastar-se a si mesmo. Né? Eu tenho que bastar a mim, cara. Isso é... E aí, para ilustrar duas historinhas do Diógenes que eu acho que são maravilhosas, né? Maravilhosas. A primeira, com o Alexandre, né? O Alexandre começou a ficar muito, assim, incomodado com a fama que o Diógenes estava começando a ter, e aí ele reuniu alguns homens e foi ter um papo, né, com o Diógenes. E aí o Diógenes estava lá estirado na praça, perto do seu barril, né, tomando o seu sol. E aí o Alexandre, ironicamente, se curva e diz: posso ajudá-lo em alguma coisa? E aí ele responde pro imperador, né? O imperador era só baixar o dedo que matava ele, né? Pode. O senhor pode sair da frente do meu sol. Falar isso pro imperador, né, mano? Que é pedir para morrer, né? Mas lá na frente, o Alexandre foi perguntado: se você não fosse Alexandre, você seria quem? Eu seria Diógenes. Eu gostaria de ser Diógenes, né? Eu gostaria de ser Diógenes, exatamente. E a segunda história, que eu acho que serve para nós hoje, cara. Vocês conhecem essa das lentilhas ou não? Não, fala para nós aí. Eu tenho mais uma dele também, é o seguinte, Alexandre, mas fala na lentilha. Um amigo dele chegou para ele e ficou puto, assim, tava puto com ele, falou: cara, você só come lentilha todo dia, né? Só come a mesma coisa todo dia. Se você aprendesse a bajular o rei, você não precisaria se alimentar de lentilhas todo dia. E aí ele responde pro amigo: e se você se contentasse com lentilhas, você não precisaria ficar a vida inteira bajulando o rei. Isso é o pensamento cínico, né, cara? É sensacional. Porque assim, a gente... Tem um com o Alexandre, que ele chega assim, ele estava revirando uns ossos humanos, e o Alexandre chega e fala: o que você está fazendo aí, Diógenes? Ele fala: eu estou procurando os ossos do seu pai, mas não vejo diferença nenhuma em relação aos ossos dos escravos. Tem uma frase do Heidegger, cara, que eu sempre uso nas minhas aulas. Uma coisa é estudar o que os filósofos disseram. Outra, bem diferente, é dialogar com eles. Nós temos que dialogar com esses filósofos, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos introduzindo ideias com a partir das brincadeiras, mas, porra, o cara tá falando 2.400 anos atrás coisas que tem muito a ver com a gente hoje, né, velho? Agora nós podemos ir pro Descartes. Bom, Descartes tem um monte de história, né, cara? Ele é esquisitaço, né? Estranho mesmo. Esse sujeito do racionalismo moderno, estranhíssimo. Ele era um sujeito que viajava muito, mas que não gostava de seres humanos de jeito nenhum, né? De relações. Não gostava. E outra, se você pegar os retratos, né, as pinturas do Descartes, ele parece o latino em começo de carreira, né? Você lembra daquela "Oh baby, me leva"? Aquela coisa? O Descartes, ele se... Primeiro, vamos lá.
Ele se alistou no exército do Maurício de Nassau, do príncipe holandês. Quase que ele foi convocado para invadir o Brasil. Olha que coisa, né? Você pega o Catatal, do Leminski, o Descartes é o protagonista, né? Do romance do Paulo Leminski. E uma coisa estranhíssima, ele gostava de mulheres vesgas, estrábicas. Ele tinha tara em mulheres estrábicas. Ele confessou isso, né? Um adolescente que ele foi apaixonado, ele era vesgo e depois ele só conseguia gostar de mulheres vesgas. Tem uma história assim que ele nunca acordou cedo, né? Nasceu rico, tinha dinheiro, nunca trabalhou e nunca acordou cedo. Né? E que quando ele alista no exército, eles queriam que ele acordasse cedo. Eu acordar cedo. Tem uma pior em relação a acordar, porque ele morreu por causa disso, né? A princesa da Suécia, né? Manda chamar ele, queria que ele acordasse cedo. Ele foi convencido a dar aula para a princesa da Suécia, pela rainha, né? E só que ela fazia questão, meu caro Homero, de que as aulas fossem às 5 da manhã, mano. Então você imagina o inverno da Suécia às 5 da manhã. E outra, eu fico pensando, a mulher é rainha, mano. Pra que acordar 5 horas da matina, mano? Que é isso, velho? Um filósofo acordar 5 da matina. Acontece que, no inverno rigoroso, ele pegou uma pneumonia e morreu. Ele morreu de pneumonia, cara. Eu acho que ele morreu de banzo, sabe? Assim, de tristeza de ter que acordar cedo. O Vivo tá falando que às 5 da manhã tá indo dormir, né? Os filósofos. Porra. Pelo amor de Deus. 5 horas tá indo tá dormir, louco, né? Não é de acordar, não. Isso não é humano, não. Bom, o Descartes ele era tão maluco, sabe, gente? Assim, que ele escreve isso, né? Lá no discurso do método, é autobiográfico, que um dia aí ele passa a fugir da guerra. Ele quase foi para a guerra, não foi, ele passa a fugir da guerra. E ele está lá numa casa lá que ele alugou, e ele vai para uma estufa. E dentro dessa estufa ele tem lá o insight dele para ele falar dessa coisa do penso logo existe. E que é uma loucura. Do código. Do código. É uma loucura. A loucura dele toda, que ele chega assim, gente, para todo mundo que está aqui, ele fala assim, quem diz que nós estamos aqui agora? Quem garante que agora eu estou aqui conversando com o Matheus e vocês aqui nessa live? Isso pode ser um sonho que vocês estão tendo dormindo, pode ser um delírio. Eu posso estar numa cama aos 90 anos, tendo um delírio de Alzheimer, achando que eu estou aqui falando com o Matheus uma hora dessa. Quem garante que é verdade? Eu posso ter comido um cogumelo ali do jardim e estar aqui delirando que isso aqui está existindo. O que garante? Mesmo que isso tudo seja mentira, a única certeza que eu tenho é que a minha mente está pensando sobre isso. E se eu estou pensando sobre isso, eu existo. Né? Ou seja, o pensamento garante a minha existência. Isso é espetacular. É espetacular, né? E dizem que ele... Aliás, vários filmes de ficção científica se pautam nesse argumento cartesiano, né? Da impossibilidade de saber se eu estou sonhando ou acordado, né? Desde Matrix até A Origem, com Leonardo DiCaprio, né? São filmes maravilhosos que partem dessa premissa. Cara, eu não sei se eu estou acordado ou estou sonhando, bicho. Eu não tenho como saber disso. É maravilhoso isso, não é? Então, eu duvido de tudo. Eu não sei se é cogumelo, se é LSD, se eu estou esquizofrênico, internado no hospício, se eu estou demente de Alzheimer uma hora dessa, lembrando aí dessa época. Mas é isso que você falou, né? Eu posso duvidar de todas as coisas, mas existe uma coisa da qual eu não posso duvidar, que é o ato de duvidar. Então, se eu duvido, eu penso, e se eu penso, eu existo. É maravilhoso o raciocínio, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E depois, tá, gente, disso aí ainda, o Descartes continua viajando para todo quanto é lado, e ele alugava uma casa, por exemplo, no interior da Holanda, né? Onde ele gostou lá de uma menina. Ele alugava casa ali. Enquanto ninguém conhecia ele adorava. De repente, os vizinhos começavam a cumprimentar ele. É o senhor Descartes, que lá, ele já pirava, não, tem que mudar daqui, né? O povo já me conhece, o povo do lugar já me conhece, tem que ir embora daqui. O Kant é conhecidíssimo por ser um cara metódico pra cacete, né? O Kant, ele é uma figura, ele mesmo seria uma caricatura, né? Dizem as más línguas que as senhoras de Königsberg, que é a cidade dele, né, na Prússia, elas ajeitavam o relógio, a hora que o Kant ia fazer a caminhada dele, às 15 horas e 30 minutos. O Kant era metódico. Nevando, o que fosse. Né? 2 vezes, né? Ele parou, não fez a caminhada dele, não é isso?
na vida inteira, né? 2 vezes. Ele nunca saiu de Königsberg, né? E ele era metódico. Professor de geografia que nunca viajou, né? Que nunca saiu dali. Interessante isso, né? Ele nunca saiu e ele é Cara, ele inaugura a filosofia contemporânea, né? Ele é um gigante do pensamento filosófico, né? E, assim, ele tinha hora para comer, ele tinha hora para tudo, né? Hora para escrever, hora para caminhar, hora para dormir. Eu não sei se o Kant fazia sexo, né? Não dá para saber isso, né? Mas se ele fizesse, é muito provável que ele fazia de meia social preta, né? Logo depois do Kant, nós temos o Schopenhauer, né? Que é um kantista, né? É um kantiano. Que o Nossa senhora! Schopenhauer é loucaço, né, velho? Schopenhauer... Velho... Primeiro que ele era ranzinza pra cacete, né? Ele era... Nossa, ele era muito chato. E ele é tido como pessimista, Homero. Imagina, para ser considerado pessimista entre os filósofos, tem que fazer um esforço gigantesco, né, cara? Ele marcava as aulas dele no mesmo horário das aulas do Hegel. E tomava ele era o inimigo do Hegel. O Hegel Nossa, mas um corpo... E ele fazia assistir ninguém, né, com ele. Ninguém que... Mas me fala uma coisa. Ele fala o seguinte para nós. Ele ensina para nós que a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Quem vai querer ver isso se o Hegel está falando que nós estamos caminhando para o absoluto, para o mundo germânico, para uma coisa otimista, paz e amor, vamos nessa junto? Cara, as pessoas querem muito mais uma autoajuda filosófica do que propriamente o cara falando que tá tudo uma bosta, e né? É só nós, né, Matheus? Só nós, meia dúzia de nós. Schopenhauer lá falando, chato pra caralho. Ah, e outra coisa, né? É muito famosa. Ele empurrou a mulher da escada, não é isso? Teve um processo, teve que pagar a vida inteira a indenização sobre ela. A mãe dele era escritora, né? A mãe do Schopenhauer. E os embates entre os dois eram homéricos, né? Para fazer um trocadilho. E aí tem uma passagem famosa, ele diz o seguinte, uma vez que ele briga com ela, ele fala, você só vai para entrar para a história como mãe de Arthur Schopenhauer. E olha aí, nós estamos falando dela por causa dele, né? Olha que coisa, né? É isso aí. Ele viveu uma vida muito estranha, muito nebulosa também. Ele era apaixonado por poodles, né? Ele teve vários poodles ao longo da vida dele e todos com o mesmo nome. Atma, todos os poodles com o mesmo nome, que significa, porque o Schopenhauer tem uma influência muito grande da filosofia hinduísta, né? O Atma significa o sopro do universo, né? Tudo está junto. E aí o cachorro morria, ele ia lá, pegava outro poodle e punha o mesmo nome. É ou não é coisa de maluco isso? Eu tô olhando pro relógio aqui e sentindo uma dorzinha no Triste. coração. Triste, porque nós estamos no Schopenhauer, a leva seguinte, né? Kierkegaard, os existencialistas, puxa... O Sartre, né, velho? O Sartre. O Sartre é outro, que era feioso, horroroso, tinha apelido na faculdade, o sapo. Eu chamava ele de sapo, não fake ele era. O Sartre, aliás, ele dá ensejo pra gente conversar sobre o poliamor, né? Que ele teve um relacionamento aberto a vida inteira com a Simone de Beauvoir, né? E mesmo sendo feio pra cacete, estrábico, ele pegava geral, né? E a Simone também, né? Os dois inteligentes, os dois pra frentex, né? E eles inventaram isso que hoje nós chamamos de poliamor, né? É muito interessante essa vida dele. E ele confessou que a Náusea, o livro, o romance, ele escreveu chapadaço, né? Ele escreveu os insights, ele era um usuário de mescalina, de várias drogas, e ele escreveu, os insights principais da obra ele teve a partir de ficar louco, assim, com mescalina, né, velho? Ele chegou a ganhar um Nobel de Literatura e recusou, gente. Recusou. O prêmio é €1 milhão. Ele recusou, falou, não quero não. Você sabe, cara, eu começo a minha aula sobre Sartre falando disso. Ele fala uma frase que serve para nossa vida, cara. Um artista jamais pode se transformar em instituição, diz ele. É exatamente por isso que ele negou o prêmio Nobel. Porque se ele ganha o Nobel, ele vai... eu sempre comparo o Sartre com o Roberto Carlos. Né? O Roberto Carlos é pura instituição, né? Ele não precisa mais viver. Se tem lá o robô para fazer o show dele no fim do ano na Globo, tá tudo certo. Ele virou uma instituição, ele virou uma marca. Isso era o medo do Sartre, né? Virar uma marca
e não ter mais autonomia de pensamento. Por isso que ele recusou. Embora dizem que depois ele se arrependeu, porque ele precisava da grana, né? Era uma grana boa, né? Bom, e recusar o Nobel, vou te contar, viu, gente? O Sartre tem umas histórias malucas também. Ele foi servir na Segunda Guerra Mundial, na famosa linha Maginot, que foi construída pelos franceses depois da Primeira Guerra, que era uma faixa de proteção contra os alemães, cheio de casamatas e túneis e tudo. E ele foi servir lá. Os alemães, muito inteligentes, né? Ao invés de enfrentar a linha Maginot, contornaram, invadiram a Holanda e a Bélgica e chegaram na França e ocuparam tudo. E o Sartre foi preso lá na linha Maginot. A linha Maginot não serviu de nada, só para gastar dinheiro. E ele foi preso, ficou um ano preso pelos alemães. E ele era tão feio, mas tão feio, que os alemães não acreditaram que ele fosse inteligente, que os alemães, aquele preconceito todo dos nazistas, né? Idiota demais, aquele preconceito todo, olharam para ele, acharam que ele era muito feio e relaxaram a segurança sobre ele. Ele vai trabalhar numa enfermaria lá e foge. E foge e volta para o país, na França. Ele vai viver meio que clandestino na Paris ocupada. Eu preciso falar do Wittgenstein, cara, antes de terminar. Porque o Wittgenstein, velho, ele tem uma frase que é maravilhosa, né? Ele chegou pro Russell, que era o mestre dele, e perguntou o seguinte: você acha que eu sou um completo idiota? E aí, Russell, por que você está perguntando isso, Wittgenstein? Porque se eu for um idiota, eu vou ser piloto de avião. Se eu não for, eu vou ser um filósofo. Ele falou que ele queria ser filósofo. Aí, ele escreveu o primeiro livro dele, né, o Tratado o Tratactus, e ele falou: resolvi todos os problemas da filosofia. Você jardineiro. Ele escreve na Primeira Guerra Mundial, né? Ele era... Na primeira, ele é publicado em 21, na verdade, né? Sai em 21, mas ele escreve durante a Primeira Guerra. E aí, bicho, ele achou que ele tinha resolvido todos os problemas, ele foi ser jardineiro e professor primário. E aí, depois de longos... Olha, o cara acha que resolveu tudo, né? Depois de longos anos, ele percebe que não, e aí ele vai escrever o segundo livro, que vai ser publicado só depois da morte dele, né? As investigações filosóficas. Que é o Kierkegaard, né? Que é aquele filósofo lá de Copenhague. E a história dele também é uma história interessante. Ele era filho de pai protestante, muito careta, comerciante, que queria que ele vivesse uma vida... assim, que ele levasse adiante os negócios da família, claro. Né? E ele vai levar o jovem Kierkegaard, Soren Kierkegaard, para viajar pelo mundo e conhecer os negócios. E o Kierkegaard, a princípio, isso tem a ver com a filosofia dele, porque a princípio ele fala: olha, eu tenho que viver isso mesmo, a fase estética da vida. Física, aproveitar as coisas. Me entregar as boas comidas, as boas bebidas e mulheres más, né? Como ele gostava de dizer. Então ele se entregar nesse mundo que é a fase estética da vida. E depois ele se apaixona por uma moça. E quando ele se apaixona por ela, agora eu tenho que ser correto, né? A fase ética da vida, o dever, ser correto, aquela coisa toda. E ele entra numa de ser tão correto, que ele termina o relacionamento com a moça. E entra em desespero, que vai escrever esses livros dele lá, O Desespero Humano. Aliás, como é que é? Primeiro diário de um sedutor. Que ele fala da vida dele com ela. E tem o Dom Juan, o Dom Juan como ilustração desse estágio estético, né? Isso, é o Dom Juan? E no final das contas, ele entra numas tão pesadas na cabeça, um desespero tão grande, que ele entra numas de um salto na... Como é que ele fala? O salto a fé é um salto no abismo, né? É um salto na escuridão. Ele acha isso mesmo, né? A fé e não dá. Por isso que ele vai ser um grande inimigo teórico do Hegel também, igual Schopenhauer, né? Porque o Hegel acredita na teleologia, né? Uma palavrona, um palavrão filosófico, né? Existe um telos, um caminho da história, né? E o Kierkegaard vai falar: não, velho, não existe e não é racional. Eu perdi meu raciocínio, caralho. Eu já estava no Kierkegaard, lá no salto, na fé. No salto, Então, o Hegel, ele estava falando mal do Hegel. Eles já não estavam falando mal do Hegel. O Hegel, todo mundo falou mal dele, na verdade, né? O povo, então, porque ele era tido... O Marx, todo mundo falou mal do Hegel. Ele era tido como um filósofo oficial da pátria germânica, o Hegel, né? Então ele era vidraça mesmo, né?
Mas aí o Kierkegaard, ele vai partir, ele vai conversar com uma aposta, que na verdade não é dele, é do Pascal, né? Que você já conhece a famosíssima aposta do Pascal. E aí eu vou voltar porque é importante isso, né? O Pascal disse o seguinte para nós. Olha só, velho. Você pode, assim, escolher. Deus existe ou não existe. Mas se você apostar na não existência de Deus, né, e ele existir depois, na hora que você morrer, você tá ferrado. Você tá ferrado, velho. Então é melhor, diz o Pascal, é melhor apostar na existência de Deus, né? Porque mesmo que chegar lá e não tiver porra nenhuma, você tá de boa, não vai acontecer nada. Né? Agora, já era, você não tem nem consciência disso. É óbvio que o Nietzsche vai dizer que essa aposta é uma falácia, né? É evidente, né? Porque se você aposta na existência de Deus, você tá deixando de viver N coisas, vai dizer o Nietzsche, né? Mas o Pascal vai dizer, não, velho, você tá de boa aí, então já era. Né? A Vivian tá falando que ela pensa que se Deus existe, nós estamos no lucro. Eu concordo, Vivi. Se morrer do lado de lá tiver alguma coisa, ótimo. Ó, vamos curtir do lado de lá, né, Matheus? E outra também, viu? Eu só não quero prestar conta, mas se do lado de lá tiver alguma coisa, eu acho ótimo. Não, mas e outra? Eu vou falar uma coisa aqui, velho, você pode discordar, mas deve ser chato pra caralho o paraíso, né, mano? Você vai ficar lá fazendo o quê, velho? Na eternidade, ouvindo flauta, ouvindo harpa? Matheus, o Mark Twain, aquele escritor americano, é sensacional, as aventuras de Huckleberry Finn e tal. O Mark Twain falava assim, que eu prefiro o céu pelo clima e o inferno pela companhia. Rapaz. E outra, né, cara? Se a gente for concordar com o Dante na Divina Comédia, eu vou estar com Platão, eu vou estar com o Heráclito, né? Eu vou estar com os caras que são massa, bagaça. Eu ouvi um comentário aqui, nossa, eu nunca vi filosofia com tanto humor. Cara, a filosofia é humor, a filosofia é isso. A filosofia é a vida, a filosofia é beber cerveja e falar de pensamento. Tem coisa mais gostosa que isso? Então, a filosofia é justamente isso. É brincar, como Nietzsche dizia, né? Brincar no sentido mais profundo da palavra. Não, isso está no cerne da coisa toda também. As crianças é que fazem questões como Sócrates fazia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós desaprendemos a duvidar das coisas. Então, é que a gente duvida de tudo, questiona tudo. Ninguém mais filósofo que as crianças. Então nós temos que entrar no Nietzsche agora, que você deu a deixa, né? Ainda bem que nós combinamos isso antes, né? Foi um roteiro que nós criamos, né? Sem roteiro, papo sem roteiro aqui hoje. Velho, o Nietzsche vai dizer o seguinte no Zaratustra, né? Existem 3 fases da metamorfose do espírito. A primeira fase é o camelo. É o tu deves. É o camelo que carrega a culpa do mundo nas costas. A segunda fase é o leão. É o eu quero. Velho, é a força, é a altivez. Quem lê Nietzsche de fim de semana só de orelha acha que essa é a fase, digamos, final. Mas não, cara. A fase final é a criança. A criança que tem liberdade para criar. A criança que enxerga a vida como um jogo, como uma brincadeira. Esse é o estágio mais evoluído da vida, segundo Nietzsche. Eu lembro sempre de uma passagem do Picasso, né? Ele diz o seguinte: eu levei a vida inteira para conseguir pintar como uma criança. Pois a vida do Nietzsche, como foi sofrida a vida dele, com enxaquecas, com dores no estômago, com dores nos olhos. Ele pensou em suicídio várias vezes, mas, e aí que me interessa, ao mesmo tempo ele usou esse sofrimento para criar. Ele dizia que as melhores obras dele tinham saído dos momentos de mais sofrimento. Né? E 2 conceitos do Nietzsche foram fundamentais. O eterno retorno do mesmo e o amor fati. O eterno retorno do mesmo, Nietzsche pergunta assim pra gente: você teria coragem de repetir a sua vida exatamente como ela é, neste exato momento? Se tudo que você viveu, você teria coragem? Se a resposta é negativa, meu amigo, você tem que rever o que você está fazendo da sua vida. Nietzsche não está mandando você ruminar o passado, né? Ele está mandando você escolher daqui para frente. O eterno retorno é uma navalha existencial. Mas existem coisas que são imutáveis, são inexoráveis. E aí entra o desdobramento do eterno retorno, que é o amor fati. Amor fati em latim é ame os fatos. Ame o fato das coisas que são imutáveis. Né? E aí eu dou um exemplo, assim, trágico. Você pensa na pessoa que você mais ama. Pensa que essa pessoa vai morrer, independente da sua vontade. O que o Nietzsche diz? Ame o fato dessa pessoa morrer. E o que significa amar o fato dela morrer?
viver intensamente o aqui e o agora. É isso que te resta. É viver o agora com essa pessoa. E é isso que o Nietzsche nos diz. Ame a vida, ame o aqui e o agora. Larga a mão de ser niilista, diz o Nietzsche, né? E a vida dele, bicho, foi muito foda. Aliás, os problemas de estômago nele, agora voltando pra zoeira, os problemas de estômago, ele achava que ele ia tratar com frutas, né? Ele foi um comedor de frutas contumaz. Só que as frutas pioravam o bagulho do estômago dele, né, mano? Ele não sabia disso. E aí ele passou a ter muito mais problemas do estômago. E aí, ele morreu 10 anos depois de ter entrado em colapso mental. Abraçado um cavalo na Praça Ele entrou em colapso no dia em que ele abraçou um cavalo, o cara tava chicoteando o cavalo com muita força e ele ficou muito puto, né? Depois disso ele não voltou mais a si. Ele é um autor até hoje também que causa estragos nas cabeças das pessoas, né, Matheus? Até hoje o Nietzsche causa estragos. Nossa, eu sei lá, eu gosto muito do Além do Bem e do Mal. Ele tá aqui atrás de mim, dá licença. Eu já deixo ele mais à mão aqui, sabe? Porque, olha como é que tá marcado. Né? Ele tem post-it, tá amarelado, tão antigo, das passagens que eu pego do Nietzsche. Eu vou ler só uma rapidinho aqui. Deixa eu escolher uma aqui. Só para a gente ver o estilo que o Nietzsche escreve, gente. Que é um estilo completamente diferente, né, Matheus? Ele é um estilo poético, aforismático, né? Aforismático. É poético. É poético. Pessoal, gente, eu vou me permitir uma citação, então eu não dou conta. Apenas para sua tarde eu tenho cores, meus pensamentos escritos e pintados. Muitas cores, talvez, amarelos e vermelhos, e marrons e verdes. Mas com isso, ninguém adivinhará como eram vocês em sua manhã. Vocês, imprevistas centelhas e prodígios de minha solidão. Vocês, velhos e amados, maus pensamentos. Você imagina mulheres do século XX que são fundamentais, né, cara? Que é a Simone de Beauvoir e a Hannah Arendt, né? A gente falou um pouquinho da Simone, mas é importante a gente ressaltar que ela, como pensadora, ela independe do Sartre, né? Ela é uma pensadora gigantesca. Ela juntou, vamos dizer assim, ela fez uma intersecção entre o existencialismo sartriano e as questões da sexualidade. O livro dela, O Segundo Sexo, é uma coisa maravilhosa, né? Fundamental para entender o século XX. Ela é a matrona do feminismo, né? Tem uma junção assim, bastante estranha também que ela consegue fazer, que é entre a psicanálise de Freud e Marx, né? Assim, também, que a Simone de Beauvoir também vai ser ótima nisso. Aliás, saindo um pouco das mulheres, depois a gente volta na Hannah Arendt, vários pensadores fizeram essa síntese, né, entre Marx e Freud. Um maravilhoso, que não é tão famoso quanto os outros da escola de Frankfurt, é o Marcuse, né? O Marcuse que escreveu Eros e Civilização, bicho, que é uma tentativa... Um homem unidimensional, que também é muito potente. É maravilhoso. E eu acho que ele não tem o reconhecimento que tem o Adorno, por exemplo, e o Horkheimer, né? Eu acho que ele deveria ter mais. Ele já foi muito importante no final da década de 60. Ele é da geração seguinte, né? Ele era o caçula ali da escola de Frankfurt. E quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Califórnia, que é diferente, né? O Adorno e o Horkheimer vão para Colômbia, né? Em Nova York, consegue uma projeção maior que o Marcuse. O Marcuse ele vai ganhar uma projeção posteriormente, com a geração beatnik e depois os hippies, aí Angela Davis, todo mundo aí. A Hannah Arendt tem a história dela com o Heidegger, é interessante você falar também. É interessantíssimo, cara, porque Hannah Arendt é uma das maiores pensadoras do século XX. E o Heidegger, nos primeiros anos do nazismo, ele aderiu ao sistema. Ele foi reitor de uma universidade nomeada pelo Hitler. E a Hannah Arendt era judia, cara. E ela foi orientanda do Heidegger de doutorado, né? E eles começaram a ter um caso. O Heidegger era casado, né? E o Heidegger era esquisitíssimo também. Ele vivia na Floresta Negra, ele não gostava de gente. Mas aí o Heidegger depois, ele foi execrado, né? Ele ficou em silêncio vários anos. E a Hannah, ela de certa maneira defendeu o Heidegger, né? Falando que, porra, não é bem assim, que ele não sabia direito, não sei o quê. Mas o fato é que o Heidegger nunca assumiu de fato, sabe?
né? Nunca se retratou, na verdade, né? E falando propriamente do pensamento dela, ela tem obras assim fundamentais sobre filosofia política. Origens do totalitarismo e o conceito mais famoso dela antes, a condição humana. Então, ó, Origens do totalitarismo, a condição humana e Eichmann em Jerusalém. São as 3 obras fundamentais dela. E que curiosidade, tá, gente? O Eichmann era um comandante nazista que ele foge na Segunda Guerra Mundial e vem para a Argentina. Ele foi capturado clandestinamente pelo exército israelense na Argentina, em Buenos Aires, e levado clandestinamente para Israel para ser julgado. E quando ele foi julgado, foi um escândalo, né? Nós estamos falando aqui de tempos depois do fim da guerra, não lembro as datas certas, e a Hannah Arendt vai escrever esse livro, Eichmann em Jerusalém, dizendo que ele não era um monstro, né? que na verdade, ele era uma pessoa comum que fez monstruosidade. Queriam que falassem que o cara era um monstro, né? Mas não era, né? Esse é o ponto do conceito central dela, né? A banalidade do mal é justamente mostrar que é um homem medíocre, que é um homem banal, que fez aquilo por uma razão instrumental. E ela fala nesse livro aí, gente, assim, que ele era o pai exemplar. Ele trabalhava no campo de concentração, matava milhares de pessoas e voltava para casa à noite com a esposa e os filhos e o dito cidadão respeitável que ganha 4 mil cruzeiros por mês. Esse cara. Ou seja, esse é o cara. Esse cara que chegava assim, dito cidadão respeitável. E ele era capaz de fazer as maiores atrocidades. É justamente essa história, né, de que qualquer um pode se tornar isso sob determinadas circunstâncias. E é isso, cara. É terrível imaginar isso. Né? Quero terminar a nossa reflexão, Homero, perguntando se existe ou não uma intersecção entre autor e obra. Assim, é uma reflexão que eu faço diariamente. Será que nós podemos julgar uma obra filosófica a partir da vida do seu autor? Nossa, aí não vai sobrar ninguém mais, hein, Matheus? Não vai sobrar ninguém nessa história. Isso se diz uma falácia em filosofia, né? Eu não posso analisar os argumentos de uma obra a partir da vida pessoal do seu autor. Matheus, valeu. Muito obrigado. Essa noite sensacional aqui, sextou, né? Essa cerveja que nós tomamos junto aqui. Agradeço todo mundo que está aqui presente, escutando a gente aqui, viu? Eu fico feliz que vocês estão dizendo aqui que gostaram. Ótimo, eu também gostei demais. Também gostei. Maravilhoso. Demais. Isso é gratificante e é isso aí. Valeu, gente. Um abração, viu, Matheus? Demais, tá, cara? Sensacional. Obrigado, cara. Foi um prazer.